Olá, meus amigos, amigas que nos acompanham, que juntos estudamos aqui pelo YouTube. Hoje estou dando bom dia, embora o vídeo esteja saindo, aí você vai estar vendo provavelmente à noite, que eu decidi gravar os episódios. Devido à loucura do dia a dia, do trabalho, a gente acaba pulando algumas semanas do nosso estudo por vontade que ele fosse ao vivo. Realmente ao vivo eu gosto bem mais, que a gente pode dialogar, a gente pode conversar pelo chat ou pelo WhatsApp ou diretamente pelo Telegram, que vou deixar o link ali embaixo, que você já pode fazer parte do WhatsApp, ou se você preferir do Telegram, onde nós mandamos outros materiais ali acerca da doutrina espírita. Nosso objetivo aqui é esse: estudarmos o espiritismo, para que o espiritismo faça que a nossa vida se torne um pouco mais leve, para que a gente possa compreender a vida através da ótica do espiritismo, dessa doutrina que tem a capacidade de planificar, de ressignificar os nossos problemas, os nossos desafios, mas acima de tudo nos dando esperança e um sentido existencial. E, aliás, esse talvez seja a proposta da mentora espiritual Joana de Ângeles, que traz essa obra intitulada Vidas Vazias, que nós estamos estudando agora. Hoje, capítulo 3. Pulamos o capítulo 2, vamos deixar ele mais para o final do ano, que ele fala um pouco mais do Natal. Então hoje o capítulo 3 de Vidas Vazias. E sem mais delongas, não deixe de colocar o seu joinha ali, de se inscrever no canal, para que você possa receber as atualizações deste e de outros estudos que temos aqui já gravados. Hoje, Triunfo da Imortalidade. Triunfo da Imortalidade, o título do nosso texto de hoje. Eu vou lendo aqui, você pode acompanhar aí. Se você não tem ainda o livro Vidas Vazias, tem no Kindle para comprar baratinho, tem a versão física também. Vou deixar escaneado esse capítulo, um link para você fazer o download logo ali embaixo para acompanhar. Beleza? Vamos lá, qualquer dúvida, qualquer questão, deixa no chat aqui embaixo. Qualquer comentário a gente responde logo na sequência. Joana de Ângeles Espírito inicia esse texto assim: o trânsito carnal festivo e quente que envolve o ser, pela sua própria estrutura, resulta das sucessivas transformações que se operam no curso existencial. Então, o curso desta encarnação é o resultado daquilo que nós fizemos nesta ou em outras existências, sobretudo em outras existências. Continua Joana de Ângeles. Obedecendo às leis do movimento, átomos, suas partículas, alteram a constituição em que se apresentam, conforme a natureza do seu conjunto. No caso da organização humana, reúne-se em perfeita integração perispiritual, já vamos falar disso, que lhe faculta apresentar-se na forma conhecida, alterando-se conforme as energias emitidas pelo espírito no seu processo evolutivo. Aqui uma máxima que já estudamos em outras oportunidades. Nós somos seres compostos aqui na Terra por 3 partes, para entendermos de uma forma mais didática, conforme nos propõe o codificador da doutrina espírita Allan Kardec. Somos corpo físico, espírito e também perispírito. Corpo físico é essa constituição que a gente vê. Corpo físico, todo mundo sabe. O perispírito estará entre o corpo físico e o espírito. E o espírito será esta primeira questão mais suave, mais leve, menos material. O perispírito, por sua vez, envolve o espírito e ajuda a dar a forma do corpo físico. Pensa assim: toda atitude, pensamentos, palavras que nós temos na vida, pensamentos, palavras e ações, são como uma agulha que vai tecendo pouco a pouco o nosso perispírito. A forma, a iluminação e a evolução que ele tem. Quanto mais evoluído o espírito é, mais iluminado se torna o perispírito.
Pois bem, quando desencarnamos, aquilo que eles chamam de morte, e para nós é a desencarnação, o simples passar de um plano para o outro, o que fica do lado de lá, no plano espiritual, é o perispírito que abriga o espírito. Em mundos mais superiores, quanto mais superior o mundo ou o plano espiritual do qual nós estivermos vivendo, o nosso perispírito se torna menos material e mais fluídico, mais leve. Pois bem, espírito, perispírito, corpo físico. É disso que ela está falando aqui. Então, altera-se conforme as energias emitidas pelo espírito no seu próprio processo evolutivo. Vamos na sequência. Por essa razão, o corpo físico sofre contínuas modificações decorrentes dos campos vibratórios programados para a jornada orgânica. Em consequência, tudo na relatividade do tempo e do espaço impõe alterações estruturais que culminam no fenômeno biológico da morte. Vamos de trás para frente nesse mesmo parágrafo. Vamos lá. Todos nós, quando encarnamos, inevitavelmente iremos desencarnar, mais cedo ou mais tarde. Ninguém chega no mundo, aliás, a única certeza que temos neste plano Terra é que iremos desencarnar. Aquilo que eles chamam de morte, que para nós é a desencarnação. Pois bem, aqui ela coloca, impõe alterações estruturais que compõem no fenômeno da morte. Não tem como. Por mais que nós cuidemos da saúde, a idade chega para todos nós. Não tem como escapar. É um fenômeno biológico, orgânico e faz parte desta vida, deste plano. Porém, na parte primeira desse parágrafo, por essa razão, o corpo físico sofre contínuas modificações decorrentes dos campos vibratórios programados para a jornada. Sim, temos uma programação quando viemos a este mundo. Temos uma programação para esta atual encarnação. Lembremos-nos, uma programação não é necessariamente um determinismo. Poderemos ter programado para esta vida em um determinado momento resgatarmos uma dívida do passado e desenvolvermos alguma doença. Mas podemos modificar para melhor ou para pior este planejamento de acordo com as nossas ações. Como diz o apóstolo Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de erros desta e de outras vidas. Conforme for a nossa procedência, o nosso proceder nesta atual existência, se os nossos pensamentos, palavras e ações estiverem destinadas ao bem, ao belo, ao perdão, a tentarmos nos melhorar no decorrer dessa existência, inevitavelmente começaremos a pagar os débitos, os erros do passado, para com a nossa própria consciência, com boas moedas de boas atitudes, para com o próximo, para com nós mesmos, para a comunidade. Ou seja, todo desequilíbrio engatilhado através das nossas ações em outras vidas pode ser amenizado nesta atual existência. Lembra lá do livro de André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual? Se não leu, leia, pelo amor de Deus. O melhor curso mais aprofundado de espiritismo, de tudo que você precisa saber, está lá. Os livros de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Começa em Nosso Lar, depois vai para Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, A Vida Continua. 16 obras que você lê e é o melhor curso de espiritismo que você pode encontrar. A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz. Pois bem, ele nos coloca uma história muito simples, resumida agora aqui. Um homem tinha um débito do passado e reencarnou nesta vida, inscrito na própria consciência e gravado no perispírito, que nesta vida atual dele,
Ele teria em um determinado momento um problema que ficaria cego e perderia um braço. Devido a uma briga do passado, enfim, arrancou um braço de alguém, deixou alguém cego e ele iria passar por isso para quitar a própria consciência. Porém, ao chegar aqui, se casou com uma pessoa, com uma moça, que tinha 2 filhas. A moça veio a desencarnar e ele cuidou daquelas meninas com tanto amor, com tanto carinho, com tanta devoção, que quando chegou a idade que deveria resgatar, de perder um braço, de perder a visão, não ficou cego e perdeu um pedacinho do dedo enquanto cortava alguns legumes na cozinha. Pois bem, aquilo que antes era um débito foi sendo quitado com moedas de amor. Aí então, a frase de Paulo, que o amor cobre uma multidão de erros desta e de outras vidas. Por isso que Jesus nos coloca: fazei ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse por nós. Tarefa tão difícil, pois a gente ainda não sabe muitas vezes o que nós gostaríamos para nós mesmos. Mas vamos em frente. Ficou dúvida? Coloca ali embaixo o teu comentário se está sendo compreensível a nossa conversa. Vamos lá. Enigma filosófico desafiador, a morte tem sido a grande incógnita de cada vida. Enquanto algumas escolas de pensamento filosóficos confirmam o prosseguimento da vida, outras aí assinalam o seu encerramento. Pensadores dignos através da história têm procurado confirmar a sobrevivência do ser na sua energia pensante, a disjunção molecular, enquanto a presunção de inumeráveis outros, em razão do sofrimento e dos desencantos que experimentaram, colocam-lhe o ponto final. Então, muitos filósofos colocam, tanto no campo da ciência e da filosofia, que existe a vida após a morte, outros dizem que acabam, enfim, muitos de acordo com a própria experienciação. Entre ambas as correntes, as que acreditam e as que não acreditam, comportamentais, os fenômenos mediúnicos, sobre variada denominação, demonstram a continuidade da transcendência e, por efeito, da indestrutibilidade da vida. Ou seja, a vida continua. A vida não para. Neste ou em outros mundos. Você acreditando ou não, esse é um fenômeno natural. A vida continua. E existem inúmeras, incontáveis provas, não só dentro da doutrina espírita e não só no nosso tempo. O espiritismo não inventou a mediunidade. Trouxe uma das maneiras de lidar com ela. Para nós, talvez a mais racional, metódica e organizada, conforme nos propõe em O Livro dos Médiuns, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que é quem organizou a doutrina espírita. Em toda a cadeia da existência, não são raras as demonstrações da continuidade dos acontecimentos, apresentando alterações que testemunham o prosseguimento existencial. Lamentando, porém, a sua interrupção, quando os prazeres se multiplicam, esses aficionados em amargura determinam a destruição do ser na disjunção da forma. Olha só que interessante, Joana de Ângeles coloca aqui, ó. Lamentando, porém, a sua interrupção, quando os prazeres se multiplicam, esses aficionados da amargura determinam a destruição do ser na disjunção da forma. Ela está colocando aqui que muitas pessoas que são tão apegadas a matérias que elas preferem acreditar que tudo acaba, que não tem continuidade. Pois quando nós desencarnamos, modifica-se a conjunção física, deixamos de ter um corpo físico, passamos a viver com o nosso perispírito e uma outra constituição. As nossas necessidades materiais serão outras, a de alimentação, os desejos sexuais, a da constituição do nosso próprio corpo físico, embora muito parecido, com necessidades e nutrição diferenciadas. Assim pensando, eles, aqueles que não acreditam, comportam-se em incessante busca de compensação prazerosa, enquanto no corpo, exaurindo-o na luxúria mediante os tóxicos da alucinação. Vamos pensar.
Se eu penso que não há continuidade na vida, depois dessa vida, as pessoas falam continuamente, a gente ouve por aí. A vida é uma só. Temos que aproveitar o máximo possível, pois a vida é uma só se vive uma vez. Aí a pessoa são aquelas pessoas que se dedicam a ter prazeres cada vez maior, com ímpeto, achando que vão encontrar uma felicidade. Não quer dizer que nós não vamos buscar momentos bons, momentos de prazer com a família, porém há um equilíbrio nisso tudo. Não viver só para isso. Ter isso também no seu dia a dia, mas não viver perante isso. Por quê? Quando sabemos que nós viveremos outras vidas e as outras vidas serão o resultado do que fazemos agora, nós pensamos com mais calma. Não vou destruir o meu corpo físico em busca de prazer exacerbado. Não vou querer viver tudo de uma vez à custa, muitas vezes, da minha saúde, ou do suor dos outros, da lágrima dos outros. Destruindo muitas vezes os lares, as famílias, acreditando-se aqueles que se encontram acorrentados, quando na verdade é um elo de libertação, os sacrifícios feitos no âmbito familiar. Então, quando vejo que a vida continua e que o resultado das outras vidas será aquilo que eu estou fazendo, nasce uma calma. A ansiedade abaixa. Porque eu não preciso fazer tudo agora, tudo de uma vez. Teremos os nossos anseios de viajar, de conhecer algum lugar, de comer uma comida diferente, de sair com a esposa para jantar. Não é esse o ponto. A doutrina espírita não propõe que tenhamos uma vida monótona. Pelo contrário, uma vida rica em equilíbrio entre aproveitar as coisas boas que temos neste mundo, porém não exagerar na dose, sabendo que haverá uma consequência, mesmo nesta vida, primeiramente no corpo físico. Glórias e desgraças na terra, continua o espírito Joana de Ângeles. Glórias e desgraças na terra são fenômenos do existir, para facultar a aprendizagem das leis soberanas do processo iluminativo das reencarnações. Causam espanto, sim, as alterações do corpo, nos períodos que sucedem à infância e à juventude, ou seja, é normal a gente ficar espantado com os efeitos dos anos para todos nós. Os cabelos brancos, as rugas, eu que os diga, vai modificando a conjuntura do nosso corpo. As carnes frescas e lisas de repente são convertidas em máscaras de horror, mediante arrugas profundas e as degenerações inevitáveis, provocando pranto e dor. Temos hoje tantos recursos de estética que vemos por aí. Não vai resolver. É natural e normal e saudável querer, dentro da possibilidade, manter uma dignidade, uma maneira de se sentir melhor. Vai pintar o cabelo, vai fazer um procedimento estético dentro do equilíbrio. Agora, quando isso passa a ser o principal ponto da nossa vida, quando o nosso corpo passa a correr risco de vida, quando gastamos recursos que não os temos, quando isso passa a ser a nossa imagem, passa a ser um detrimento para outras questões da nossa vida, aí passa a ser um problema. E haverá, logicamente, um resgate para isso, uma repercussão na nossa existência. Quando a beleza física passa a ser o principal ponto da nossa existência, ou não soubermos lidar com o envelhecimento que Joanas coloca, é inevitável, aí temos um problema. O que não há problema algum. Fazermos exercício para mantermos uma massa muscular para quando chegarmos
na terceira idade, tenhamos dignidade de levantar, como diz Karnal. Levantar sem o auxílio de alguém do sofá. Ter uma dignidade mínima, necessária. Tranquilo. Vezes outras, enfermidades deformadoras instalam-se no vaso carnal e formas estranhas, algumas aberrantes e assustadoras, convertem os indivíduos em espectros que aparvalham e geram piedade. Não raro, apresentam-se essas deformações da aparência no monte das exposições degeneradas, dentro das quais respira a vida, com ânsia ou não de morrer. A vida que promana de Deus, que nasce de Deus, no entanto, aí se hominiza, passa a ter essa forma, nossa, nesses escaldos de horror, agarrando-se ao corpo desgastado e disforme. Então aqui ela também coloca, assim como antes, que quando desencarnamos, muitas vezes o corpo desgastado e disforme, o espírito se prende no corpo, pois estava tão apegado ao corpo que não quer largá-lo. Não raras vezes as pessoas que não têm a possibilidade de estudar a vida após a morte desde já, quando desencarnam, levam um susto, tentam voltar para o corpo. Às vezes o corpo já está em putrefação, já está em decomposição, quer voltar para ele, um desespero. Quantos e quantos, nas reuniões mediúnicas, chegam desesperados, muitos não sabem que morreram. Há poucos dias atrás, um espírito se manifestou em uma reunião mediúnica que estávamos participando, e ali narrava ela que estava em um hospital há muito tempo. E entristecido, aquele espírito dizia: mas por que meus familiares não vêm me visitar? Há quanto tempo estou aqui? Não me lembro de quando chegou. E rememorando, o espírito lembra que caiu, lavando a calçada, e se arrebentou, e foi para um hospital e lá desencarnou. E o espanto do espírito, quando for informado que já não estava mais no corpo físico. Quando nós nos propomos a estudar, isso que estamos estudando aqui, temos uma chance de compreendermos com mais tranquilidade, não que não passaremos o susto, desencarnamos, mas já vamos compreendendo que faz parte do fluxo da vida. Nada obstante, um organismo, mesmo com os camartelos do sofrimento, constitui bênção de alto significado para a experiência iluminativa. Razões ponderáveis de existências passadas contribuíram para a ocorrência necessária. As doenças hoje são os resgates daquilo que somos ou que fomos em outras vidas. Desse modo, seja qual for a manifestação orgânica que o espírito se apresente revestido, constitui bênção de Deus, que se deve valorizar a fim de purificar-se interiormente. Olha só essa frase próxima, anota aí. Se você não está com o livro, dá o pause no vídeo e anota essa próxima frase que Joana vai colocar. Se está com o livro, grifa. Bendize toda e qualquer circunstância em que te encontres, porque te constitui instrumento de elevação moral. Bendize toda e qualquer circunstância. A doença física, a solidão, a vontade de ter um companheiro, uma companheira na vida e não a tem. A vontade de ter uma condição financeira um pouco melhor e não a tem. A vontade que tinha de determinada profissão ser executada e não a tem. Bendize toda e qualquer circunstância em que te encontres, porque te constitui instrumento de elevação moral. Não estamos aqui a passeio. Nada acontece por acaso, ensinou-nos Jesus. Não há uma folha de árvore que caia sem que o Pai o queira. Tem um porquê. O fato de nós não compreendermos esse porquê não significa que ele não exista. Há um porquê de estarmos nessa família, nessa profissão, com esta constituição física. Há um porquê. Tudo é
uma oportunidade de Deus. Bendize toda e qualquer circunstância, as boas e aquelas que aparentemente hoje são ruins, dolorosas, oportunidades de elevação moral. A beleza de um dia cobra imposto em favor do futuro. E quando utilizada de forma enganosa, plasma alterações correspondentes às necessidades da harmonia. Às vezes uma pessoa com um aspecto físico maravilhoso, aquela mulher linda, aquele homem bonito, traz um perispírito horrível. Vem como prova a beleza física, que se não bem aproveitada, se não bem direcionada, fatura um risco enorme à constituição moral, espiritual. Utiliza-se de cada instante para aprimorar-te, esculpindo no pensamento e na emoção o amor, para modelares o futuro radioso, sempre organizado em experiência anterior. Opa! Vamos esculpir a nossa constituição moral, olhar para dentro, entender os nossos vazios existenciais, tentar entender o porquê da vida, refletir. Vamos fazer a musculação, vamos pintar o cabelo quando necessário, mas são questões secundárias. A prioridade é o espírito. A filosofia da imortalidade é a mais compatível para proporcionar felicidade ao ser humano, pelo ato de o transformar no grande escultor da própria alma. Mediante o pensamento em contínua edificação, elabora, olha a dica dela, ela está falando para a gente, elabora um programa de compreensão ética e moral para a existência transitória. A doutrina espírita é um desses programas. Pegar um livro como esse, Vidas Vazias, estudá-lo sistematicamente e nos estudarmos através da obra. Nós não estudamos aqui para o outro. Nós estudamos para nós. Eu estudo para mim. Junto com vocês. Mas o estudo ele tem que vir primeiramente para nós. Estudamos o livro. E esse livro deve servir de um espelho. A gente se enxerga nele, a gente avalia aquela frase. Preciso melhorar nisso. Isso aqui eu ando pecando, ando errando. Preciso melhorar. Insiste, sem desânimo, no aprimoramento dos teus sentimentos, oferecendo chance a todos de ascenderem, de subirem as cumeadas do progresso, em cujo curso se encontram todas as criaturas, muitas vezes sem dar conta. Insiste, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo já estava iluminado. Ninguém estava reencarnado na Terra. Se te equivoca, se erra, se age mal, recua para refazer o caminho. Não deixa marcas aberrantes por onde transitas. Urge que imprimas no íntimo o anseio da plenitude, trabalhando sem cessar pelo bem. Renasceste para crescer e desenvolver o Deus interno, que jaz nos refolhos do ser profundo que és. Reencarnamos nesta vida com um único objetivo: nos crescer e nos desenvolver, nos conectarmos com essa lei divina que, conforme Allan Kardec nos coloca, está inscrita em nossa alma. Entrarmos em unicidade com a lei natural do amor, de justiça, de caridade. Como seríamos mais felizes se compreendêssemos isso de uma vez por todas, né? Faz parte do progresso. E aqui estamos para isso. Adquire o hábito salutar de ser aquele que compreende e ajuda, mesmo desconhecido. Não é importante que saiba quem o bem faz, mas que ele seja feito, porquanto os seus efeitos edificam um mundo melhor. Olha só que interessante. Não é importante conhecer
quem está fazendo o bem, nem para quem está sendo feito o bem. O importante é que o bem seja feito, pois ele faz parte dos efeitos que edificam um mundo melhor. A vida, já no final do nosso texto, a vida, por isso mesmo, é um curso incessante que jamais se interrompe, semelhante a um córrego de nascente perpétua a fluir com intensidade, enfrentando o leito desafiador. Será que eu peguei a página certa? Espera aí, só um minutinho. Acho que tá. As dúvidas pairavam mesmo entre os seus discípulos a respeito da ressurreição que ele prometera, que Jesus prometera. Estavam desapontados e aturdidos. Tudo era sombrio. Tudo era sombrio. E as expectativas eram ainda piores. Foi quando ele, Jesus, ressurgiu